Olá, meu nome é Rafael Sureiros e em parceria com meu colega Pedro Pigoso e sob orientação do professor Tiago Cardoso, nós viemos apresentar o nosso trabalho Tradução, Adaptação Transcultural e Validação para o Português Brasileiro da Fear of False Scale. A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa com sintomas motores, como tremor, rigidez e perda de reflexos posturais e sintomas não motores. Pacientes com doença de Parkinson apresentam um risco elevado de quedas, podendo apresentar um aumento de até 62% nas quedas em comparação com outras doenças neurológicas. Esse medo de cair ele afeta atividades diárias e gera comportamento sedentário, e gera consequências como imobilização, redução da qualidade e expectativa de vida, piora da instabilidade e do desequilíbrio. Como ferramenta de avaliação, nós utilizamos a escala do medo de cair, que avalia o medo de cair e o equilíbrio em atividades motoras. Essa escala já é utilizada em outros países, mas ainda não tinha sido traduzida e validada para o Brasil. Como objetivo primário do estudo, nós objetivamos a tradução, adaptação e validação da escala para o português brasileiro, e como objetivos secundários, nós avaliamos a associação entre a escala com variáveis de gravidade motora na doença de Parkinson. Em relação ao estudo, foi um estudo transversal e multicêntrico. A escala é uma escala de autoavaliação com 24 itens divididos em 4 sessões, e como critérios de inclusão, nós utilizamos pacientes com doença de Parkinson fluentes em português brasileiro e, como critérios de exclusão, o histórico de lesões cerebrais, uso de neurolépticos, demência e uma pontuação baixa no Mini-Mental. A pesquisa foi feita em 5 centros de pesquisa no Brasil e a amostra final foi composta por 140 pacientes com doença de Parkinson. A coleta foi feita ao longo de 9 meses. A avaliação foi realizada no estado ON, benefício máximo da medicação, e as escalas aplicadas foram o PDRS e a Fear of False Scale. O processo de tradução seguiu o método Beaton e um comitê formado por 5 especialistas, incluindo profissionais de saúde e metodologia da adaptação, foi utilizado. Um pré-teste foi realizado para adaptar a escala para o Brasil. A análise estatística foi feita por meio do REDCap e utilizando os seguintes índices no slide. Os aspectos éticos seguiram o Conselho Nacional de Saúde e foram aprovados, e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Em relação aos resultados, o objetivo primário do nosso estudo foi alcançado, que foi comprovar a confiabilidade e a consistência interna da escala no Brasil. E esse objetivo foi alcançado, sendo que os índices alfa de Cronbach e ômega de McDonald, que foram os índices utilizados para avaliar a escala, tiveram valores acima de 0,9, indicando uma confiabilidade satisfatória. Em relação à amostra, como já foi mencionado, foi composta por 140 pacientes com doença de Parkinson distribuídos em 5 centros de saúde e, além do objetivo primário, que era validar a escala, nós também conseguimos alcançar nossos objetivos secundários, que era fazer associações entre as respostas da escala e a perda de habilidades motoras e um maior medo de cair. Foi possível fazer correlações significativas entre a terceira parte do PDRS e a primeira e segunda parte da escala, também uma correlação entre o ROE-R e a primeira e segunda parte da escala. Em relação à terceira parte da escala, as atividades mais mencionadas foram subir e descer escadas, andar na calçada, esportes e caminhadas, e foi possível fazer uma associação entre o efeito da medicação, de cinesias e congelamento com o medo de quedas. Em relação à discussão, é possível afirmar que a validação e consistência interna da Fear of False Scale é alta e é uma escala confiável para mensurar o medo de cair em contextos específicos de equilíbrio. O estudo também demonstrou a importância de avaliar o medo de cair em pacientes com doença de Parkinson. E a necessidade de escalas específicas como a Fear of False Scale permitem avaliações mais completas do medo de cair. Resultados do medo e habilidades motoras. O nosso estudo demonstrou que há uma alta correlação entre o medo de cair e a perda de habilidades motoras, há uma correlação entre as respostas e o medo de cair e a gravidade da doença, e a escala, em comparação com outras já existentes, se mostrou eficiente para essas avaliações e associações. E é importante ressaltar que o medo de cair agrava limitações motoras e interfere nas atividades diárias. Como limitações, o nosso estudo apresentou a maioria dos pacientes em estágio moderado da doença de Parkinson, que pode limitar a generalização, e a amostra foi concentrada em pacientes com mais de 7 anos de escolaridade. É importante ressaltar a realização de futuras pesquisas no futuro. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.